Fala, meus amigos. Professor Jonas Mendes passando aqui. Nessa ocasião, vamos comentar um pouquinho sobre antropologia, história e antropologia, uma disciplina muito importante para o curso de Direito. E espero com vocês aqui nessa disciplina poder discutir sobre temas que são de fato pertinentes ao aluno que faz esse curso, ok? Bom, antropologia, de onde que essa palavra se origina? Qual a origem etimológica da palavra? A palavra antropologia, na verdade, é uma junção de duas palavras, anthropos, do grego, e logos, logia. Anthropos significa homem, certo? Anthropos, homem. E logos vem de logia, discurso, razão, estudo. Logo, a palavra antropologia significa estudo sobre o homem, estudo acerca do homem. É uma palavra muito utilizada pelos gregos, por exemplo, certo? Porque a palavra anthropos, para os gregos, referia-se ao próprio homem, ao próprio sujeito. Então, às vezes a gente usa essa palavra, né, no sentido comum, quando a gente fala bem assim, nossa, aquela pessoa é antropocêntrica demais, né? Ou eu não gosto de tal movimento, é algo antropocêntrico. A ideia de antropocêntrico é de colocar o ser humano no centro, quando enaltece demais o ser humano, então a gente diz que é algo antropocêntrico, ok? Então a palavra antropologia tem a definição de estudo acerca do homem. Mas a antropologia, ela não visa estudar o homem simplesmente no presente. A antropologia, ela estuda o homem no passado, no presente e também no futuro, certo? Porque o homem é um ser que, de alguma maneira, ele habita essas dimensões. É um ser que, de alguma maneira, ainda que esteja no presente, sempre tem uma herança do passado, se constitui a partir daquilo que viveu e também a partir daquilo que vai viver. Por isso que Agostinho de Hipona, no livro Confissões, no capítulo 10, ele vai discutir, e em diante ele vai discutir sobre a questão do tempo, dentro da perspectiva psicológica. E Agostinho de Hipona vai chegar a uma conclusão. Na verdade, o homem é um ser que presencia, vivencia o passado enquanto memória ou lembrança. Então, o homem, ele tem o passado enquanto memória ou lembrança, o futuro enquanto expectativa, esperança, e o presente como instante que passa. Então, o homem, de alguma maneira, sempre está marcado pelo passado, por aquilo que viveu enquanto lembrança, memória, pelo presente, por aquilo que vai viver. O homem nunca está simplesmente nesse tempo no qual ele se encontra. Ele sempre pode estar em qualquer outro tempo mais. O que isso significa, de fato? Heidegger vai dizer que o Dasein, o ser aí, é um ser projetado, que se lança. Na verdade, o homem é um projeto. Por quê? Porque, na verdade, nós sempre estamos vivendo em função de um futuro, de um amanhã. Por isso que somos projetos. Projetos, porque conseguimos antecipar a nós mesmos. Então, você, por exemplo, está fazendo essa faculdade, mas você está já vivendo em referência, em relação a um curso que você vai terminar, uma profissão que você vai ter, a um curso que você vai prestar, ou seja, você sempre vive em função de um presente, de um futuro, melhor dizendo, sempre em função de um futuro. Então você sempre está vivendo em relação, em função de um projeto. Você é um ser que se lança. Então você antecipa possibilidades para você mesmo e você vive em função desse projeto, das possibilidades nas quais você antecipou a si mesmo. Por isso que o ser humano é um ser que consegue habitar em todas as dimensões. Ele habita o passado, ele habita o presente, mas também é um ser que já está antecipando o futuro enquanto possibilidade, enquanto projeto, enquanto projeção. Ele sempre está se lançando e vivendo essas possibilidades e tornando-as próprias a si mesmo quando consegue atualizar essas possibilidades. Então, a antropologia, ela visa estudar os seres humanos dentro dessas dimensões. Ela estuda os seres humanos a partir dessas perspectivas. Quando a antropologia foca no passado, ela vai ter algumas relações, vai ter alguma relação com algumas outras disciplinas, como, por exemplo, a própria história. Por isso que a disciplina se chama História e Antropologia, mas ela acaba também tendo alguns encontros com a arqueologia, que visa reconstruir um pouco do passado e tentar entender a mentalidade das pessoas que habitaram aquela época, em determinadas regiões e tudo mais.
Então a antropologia ela acaba tendo uma relação muito íntima com essas outras disciplinas, certo? Então a antropologia é o estudo sobre o homem. Mas não é estudo sobre o homem meramente no tempo na qual o homem se encontra. É o estudo sobre o homem nas dimensões que o homem pode habitar, nas dimensões na qual o homem pode se encontrar. Feuerbach dizia uma coisa interessante. Feuerbach dizia que o homem, diferentemente dos animais, o homem é um ser de dois mundos. Ele dizia que o homem é um ser de dois mundos, por quê? Porque o homem é um ser do mundo externo, mas é um ser do mundo interno também. O que Feuerbach quer dizer? Muito simples. Feuerbach vai dizer que o homem é o único ser que pode se encontrar no lugar, mas estar em outro. Vou dar um exemplo para você entender. Nós estamos na sala de aula, o professor está animado dando aula, todo empolgado, e a sala está cheia. Todos estão lá. 50 alunos. Mas desses 50 alunos, mais da metade podem estar em outro lugar. E alguns estão em casa pensando na comida que vai comer, pensando no jogo que está passando e ele não pode faltar porque senão vai reprovar. Ele está na casa da namorada ou do namorado e tanto faz. Ou seja, fisicamente a pessoa se encontra na sala, geograficamente ela está no mesmo lugar que eu, na sala de aula, mas em sua mente, em seu interior, ela está em outro lugar, está pensando em outro lugar, ela não está ali, não está sintonizada. O homem é um ser de dois mundos, por quê? Porque o homem é o único animal, vai dizer Feuerbach, cujo interior pode não se identificar com o exterior. Ou seja, aonde ele está externamente, fisicamente, pode não ser o mesmo lugar aonde ele está interiormente, internamente. Ele pode, seu espírito, para usar essa expressão aqui, nada antropológica, ele pode estar em sua interioridade em um lugar muito diferente da onde ele está fisicamente. Certo? Um homem é um ser de dois mundos. Tanto é que você conversa com a pessoa, ela fala, o quê? O que você disse? Por quê? Porque ela não está ali, ela não está presente. Só o seu corpo, ela está de corpo presente e somente. Então o homem é um ser de dois mundos. O animal não, ele está aonde ele está e pronto, acabou. O animal não pode estar em dois lugares nessa perspectiva física, interior, exterior e tudo mais. Não, o animal não, ele está onde ele está. O homem não. O homem nem sempre está aonde ele está. Por mais estranho que isso pareça, é uma realidade. E a antropologia ela tende a entender o homem em suas especificidades. É isso que é interessante da antropologia. A antropologia ela está dividida em áreas. Então nós temos a antropologia física ou biológica. Antropologia física ou antropologia biológica, ela começa a surgir, se torna uma realidade a partir do século XIX, com a publicação da Origem das Espécies, de 1859, de Charles Darwin, e também a Descendência do Homem, de Charles Darwin, certo? Charles Darwin, ele foi o responsável, né? Todo mundo conhece a história porque já ouviu falar sobre a famosa, né, Ilhas Galápagos e tudo mais. Charles Darwin foi estudar os tentilhões. Charles Darwin percebeu que, dependendo da localização, da região e tudo mais, o bico dos tentilhões mudava. Região onde os grãos eram mais duros e tudo mais, os tentilhões acabavam tendo um bico menor, mais forte, para poder conseguir quebrar aqueles grãos. Lugar onde não tinha os grãos, os tentilhões acabavam tendo um bico mais fino, mais comprido, porque precisava conseguir pegar larvas dentro das árvores, então um biquinho mais fino acabava fazendo com que eles conseguissem ter mais sucesso ao extrair das árvores a sua alimentação. Charles Darwin percebeu que existia um processo chamado de seleção natural. É seleção natural porque a própria natureza seleciona os animais mais adaptados àquele clima, àquela região, àquele ambiente. Então, num ambiente onde os grãos eram mais duros e tudo mais, somente os tentilhões, cujos bicos eram menores e mais fortes, conseguiram sobreviver, e os outros não. Então, os outros foram eliminados naturalmente. Seleção natural. E os que mais se adaptaram, eles sobreviveram e conseguiram transmitir o seu gene na geração futura, certo? O lugar onde não existiam tais grãos e que os animais precisavam ter um bico mais fino, mais comprido para conseguir extrair a alimentação das árvores e assim por diante, então os outros tentilhões sobreviveram. Veja, Charles Darwin vai mostrar que existe um processo de seleção natural ligado à adaptação,
certo? E ele vai mostrar que essa seleção natural, né, de alguma maneira, seleciona os menos adaptados serão eliminados. Essa é a ideia, ok? Charles Darwin vai mostrar também que dependendo do lugar, do isolamento geográfico, dependendo da região, as espécies vão variando, vão mudando entre si. Vai mudando, vai havendo transformações. Por causa da mutação genética, né? Que é a mutação randômica e tudo mais, que é aleatória, né? Mutação genética e a adaptação geográfica, isolamento geográfico, as mudanças climáticas e tudo mais. Então, isso vai favorecendo com que aquele grupo de animais, de aves e tudo mais, vão adquirindo características que são próprias deles daquela região, certo? De maneira que, se mudar o clima, muda-se também as leis que regem a adaptação e a seleção natural, por assim dizer. Charles Darwin, então, introduz essa ideia, dizendo que com bilhões e bilhões de anos, nós podemos chegar à conclusão seguinte, de que todos os seres vivos evoluíram de um mesmo ancestral. Todos os seres vivos, se nós pudéssemos voltar na história, do tempo como você volta uma fita cassete, se você pudesse voltar essa fita, você ia perceber que todos os seres vivos existentes vieram de um ancestral comum, certo? Esse ancestral comum pode ser um grupo, inclusive, que é chamado de Luca, né, da onde se originou todos os seres vivos, tá? Então vieram de um ancestral em comum. Se voltássemos um pouquinho mais, iríamos nos deparar com um ambiente primevo, terra primeva, onde não existia ainda o oxigênio, e a terra era somente águas, os mares antigos, com muitas descargas elétricas, e a atmosfera tal qual conhecemos hoje ainda não existia, e essas descargas elétricas com os inúmeros ambientes, coisas que ali tinha, eu não sei pronunciar o nome correto, porque eu não sou da área de química, então vai perdoando aí, e com os inúmeros elementos e componentes que existiam, foram formando os aminoácidos e proteínas e tudo mais, e daí nasceu o primeiro ser vivo, que é uma ameba, ser unicelular. Okay? O ser unicelular. Da ameba foi gerando outros seres e tudo mais, ou seja, a escala evolutiva começa a partir daí, certo? Bilhões e bilhões de anos, você chegaria no que temos hoje. Tá? Algumas pessoas às vezes compreendem mal Charles Darwin no sentido de que dizem que Charles Darwin falou que o homem veio do macaco, isso não é verdade. Charles Darwin nunca disse isso. Charles Darwin ele disse que o homem e os símios, os macacos, possuem um ancestral em comum. Os dois vieram de um mesmo ancestral, o mesmo braço, o mesmo tronco na escala evolutiva, certo? São parentes, mas o homem não veio do macaco, os dois vieram de um mesmo ancestral em comum. O ancestral que gerou o homem e o macaco não é macaco e não é homem. Alguns chamam de Australopithecus e por aí vai-se embora, ok? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Com inúmeras falhas aqui na minha descrição, e já peço perdão por isso, certo? Mas a ideia é o seguinte, é de que a antropologia biológica ou física, ela visa estudar esses processos, tá? O processo de evolução do homem, certo? A partir dessas perspectivas. Inclusive, isso vai favorecer uma escola que nós chamamos de evolucionismo cultural, que nós vamos ver no próximo encontro, na próxima aula. Nós vamos estudar o evolucionismo cultural e vamos ver as principais características do evolucionismo cultural, que acaba recebendo uma influência, inclusive, de um homem chamado Herbert Spencer. Herbert Spencer, que foi uma espécie de sociólogo, e ele vai aplicar as ideias de Charles Darwin, de alguma maneira, à sociedade, ao mundo social. Isso vai ficar conhecido como darwinismo social. É claro que algumas pessoas não concordam com essas perspectivas e dizem que não pode ser aplicado assim, mas nós vamos ver isso com mais detalhes na próxima aula. A princípio, então, a antropologia biológica ou antropologia física, ela surge a partir da publicação das obras de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Lembrando que na obra de Charles Darwin, ele vai falar sobre a diversidade de espécies existentes hoje. Ele vai mostrar por que existe diversidade de espécies existentes na atualidade. Ele vai dizer que todas essas espécies devem a sua origem a um processo evolutivo que foi, de alguma maneira, direcionado pela seleção natural, certo? Baseado em bilhões e bilhões de anos, com mutações genéticas e tudo mais, lembrando que essas mutações são randômicas, aleatórias, isolamento geográfico, mudanças climáticas, e as características genéticas adquiridas são transmitidas de uma geração para outra, de maneira que o processo de especiação acaba acontecendo.
certo? Então, se pudéssemos voltar no passado, todos os seres vivos existentes na atualidade devem a sua existência a um único ancestral comum. Seria essa a ideia, ok? Então, a perspectiva de Charles Darwin seria isso. Já sobre a descendência do homem, ele desenvolve um pouco a ideia também da seleção sexual, né? Usando exemplos, por exemplo, como do próprio pavão, né? Cuja beleza e tudo mais está relacionado justamente à reprodução, certo? Então, ou seja, aqueles que têm a capacidade de atrair uma fêmea, usando uma linguagem bem biológica mesmo, né? Bem animal, aquele que tem a capacidade de atrair uma fêmea, eles têm a capacidade maior de se reproduzir e transmitir o seu gene às gerações futuras. Que, para alguns, o único objetivo da existência humana é esse, né? Você tem, por exemplo, Richard Dawkins, que é um professor de zoologia da Universidade de Oxford, e ele é um famoso defensor do evolucionismo darwiniano, né? Ele tem um livro interessante que é o Gene Egoísta, e outro também interessante que é o Relojoeiro Cego, que, na perspectiva dele, o relojoeiro cego seria a evolução natural. Né? Seleção natural, melhor dizendo, desculpa. Então, no Gene Egoísta, ele vai dizer que o propósito da existência humana é a reprodução. Transmitir as nossas características, nossos caracteres genéticos para a geração futura, né, o nosso gene. Então, quando você cumprir o seu propósito, talvez você nem precise mais ficar aqui. Já cumpriu o seu propósito aqui nessa Terra. Já reproduziu. Se não reproduziu ainda, você é inútil. Brincadeira. Vamos lá. Continuando, então. Antropologia, então. Primeiro, antropologia física ou biológica. Segundo, antropologia cultural. Antropologia cultural, ela também pode ser chamada de antropologia social, que é a que nós vamos estudar com mais frequência, tá? Nós vamos focar na antropologia cultural, também conhecida como antropologia social, porque ela visa estudar a cultura, como que o processo de construção de cultura acontece. Porque a cultura é construída, certo? A cultura é uma construção humana. E como que esse processo de construção de cultura acontece? O que é cultura? Como podemos definir a cultura? Um dos primeiros a apresentar uma definição sobre cultura foi Edward Taylor, um antropólogo, certo? Nós vamos dar na próxima aula. Ele dá uma definição de cultura e mostra como que a palavra cultura pode ser definida, o que ela significa de fato. Lembrando que a palavra cultura ela se origina a partir do termo Kultur, que vem do alemão. A ideia de cultura vem de cultivar, vem de culto, certo? Cultivar, culto. Então, está ligada às práticas antigas, onde se cultivava a terra e também cultuava os deuses, porque eles que enviavam chuva e davam crescimento às lavouras. Então, o cultivo está associado ao culto que gera crescimento. Então a ideia é essa. Tanto é que hoje, quando a gente diz fulano de tal é uma pessoa culta, estamos querendo dizer que, no mínimo, é uma pessoa que cultivou as suas faculdades mentais, seu intelecto e coisas do tipo. Então, a palavra cultura é uma palavra polissêmica, porque ela tem inúmeros sentidos. Nós usamos a palavra em suas inúmeras acepções, mas existe uma origem etimológica, primeira, a qual podemos fazer uma arqueologia do termo cultura e buscar o seu significado. E nós podemos chegar à seguinte conclusão. A palavra cultura ela tem a origem, por assim como eu já disse, no termo de cultivo e culto, mas ela pode significar um conjunto de crenças, valores, princípios, hábitos, que de alguma maneira moldam a visão de mundo, dá uma visão de mundo para os seres humanos. A antropóloga Ruth Benedict, ela diz o seguinte, ela diz que a cultura são as lentes através dos quais os homens enxergam todas as coisas. Então, imagine que você tem um óculos muito bonito, e se as lentes dos seus óculos forem vermelhas, você vai enxergar o mundo vermelho. Se as lentes dos seus óculos forem azuis, você vai enxergar o mundo azul. Isso é cosmovisão, segundo o filósofo alemão Dilthey. Visão de mundo é a cultura. A cultura funciona como uma espécie de cosmovisão. Ela te dá uma visão de mundo. Você enxerga tudo a partir da cultura. Ruth Benedict vai dizer que o homem é um fruto da cultura. Por quê? Porque a cultura molda a sua forma de enxergar as coisas. Vou dar um singelo exemplo para você. Talvez você, assim como eu, seja uma pessoa que quando vai comer um franguinho assado, um frango frito, né, você não gosta de comer aquela cartilagem, certo? Aquela cartilagem, você acha que aquilo não é uma coisa legal de se comer e você, assim como eu, deixa de lado. Pois existem algumas culturas que, se você fizer isso, você está desrespeitando o dono da casa. Você não pode deixar de lado, você tem que comer tudo, certo?
E alguém me disse que na Grécia é assim. Uma pessoa que morou lá me contou que um dia foi comer na casa de alguém e deixou aquela cartilagemzinha do frango ali e deu muito problema por causa disso. Então você percebe que cultura, ela influencia nas coisas mais simples, mas também nas coisas mais importantes, porque a cultura ela carrega consigo valores, princípios, uma forma de enxergar o mundo e se posicionar diante de todas as coisas que estão acontecendo. É por isso que os antigos, principalmente os gregos, eles falavam da paideia, que é um processo de formação, de educação cultural que ensina o homem a se portar de forma íntegra, de forma virtuosa no mundo. Para eles, o grande papel da educação é formar indivíduos virtuosos. São as virtudes morais e intelectuais da forma como os gregos a concebiam. Então seria essa a ideia. A antropologia cultural é a que nós vamos focar um pouco mais nessas aulas, tá ok? Antropologia linguística. Nós não vamos estudar antropologia linguística, certo? Mas só para você saber que existe. Recapitulando então, antropologia biológica ou física, antropologia cultural ou social, que é a que nós vamos estudar. Antropologia linguística, essa nós não vamos estudar, não pertence a nós. Antropologia arqueológica, e alguns chegam até a acrescentar outras coisas mais, mas isso não é para a gente, certo? Nós vamos focar na antropologia social ou cultural, porque para nós vai ser mais interessante. Nós vamos entender o processo de formação da cultura e como que isso é importante e por que isso é importante para nós. Então, a antropologia é a ciência que tem como objeto de estudo o homem, a humanidade e as características de sua evolução física, social, cultural. Então, veja só, a antropologia é a ciência que tem como objeto de estudo o homem, a humanidade e as características de sua evolução física, social, cultural. Então, todos esses aspectos são abrangidos pela antropologia, certo? Então, algumas pessoas, às vezes, ficam em dúvida, né, a respeito da relação entre antropologia e sociologia. Veja só, antropologia e sociologia são ciências irmãs, elas andam lado a lado, certo? Não tem como você separar uma da outra de forma abrupta e dizer, sim, pronto. Não, andam lado a lado. Só que, veja só, nós podemos fazer uma distinção da seguinte maneira. Veja só, existem muitas maneiras de fazer a distinção, mas podemos fazer uma distinção que talvez ajude um pouco. Veja bem, o sociólogo ele analisa a sociedade a partir de suas regras, de seus métodos estabelecidos e tudo mais. Então, ele analisa a sociedade de fora, como se a sociedade fosse um objeto para o qual ele vai estudar, e a partir da sua visão, ele analisa a sociedade, tenta entender a sociedade a partir das regras, dos métodos bem estabelecidos e tudo mais. Então, analisa a sociedade como objeto de estudo, certo? As relações sociais e tudo mais. O antropólogo não. O antropólogo, ele não está como o sociólogo de fora, analisando a sociedade, tentando entender. O antropólogo, ele tenta entender aquele grupo, determinado grupo, a partir da perspectiva do próprio grupo. O antropólogo tenta entender a sociedade a partir da visão dos indivíduos que estão inseridos naquela sociedade. Enquanto o antropólogo analisa a sociedade, tira suas conclusões a partir daquilo que viu, a partir daquilo que estudou, a partir daquilo que analisou, o antropólogo não. O antropólogo, ele olha para tenta enxergar pelo olhar dos indivíduos que integram aquela cultura, aquela sociedade, aquele grupo. Ele tenta entender o que aquele determinado indivíduo entende a respeito daqueles valores, daqueles princípios, daquela sociedade. Tá? Então, a antropologia, de alguma maneira, ela está tentando entender a sociedade a partir dos seus próprios indivíduos, da visão dos que integram a própria sociedade. Então, não é uma visão de fora, com objetividade, tentando olhar para a sociedade de forma imparcial. Não, não é assim. Tá? Podemos estabelecer, então, essa distinção aqui, ok? É claro que nenhuma distinção é perfeita, mas talvez dê para compreender um pouco mais a grande questão aqui, tá? Nós vamos perceber que, para a antropologia, alguns conceitos são importantíssimos, como, por exemplo, o conceito de cultura, né? O próprio conceito de homem, não caindo no essencialismo, tá? Na ideia de que existe uma natureza humana que define o que é ser homem, o que faz do homem o homem e não outra coisa mais, o que distingue o homem de qualquer outra coisa a ponto de que seja um homem e não outra coisa mais. Não é. Essas preocupações são filosóficas. A antropologia não está de fato preocupada com essas questões metafísicas, entende? Ela está preocupada justamente com um homem concreto,
o homem das vivências sociais, aquele homem da sociedade. Então você percebe que a maioria dos antropólogos, eles estavam envolvidos com tribos, com grupos retirados, estavam envolvidos com uma série de grupos geralmente marginalizados, que não eram tão estudados. Por quê? Porque na convivência eles podiam compreender os costumes, os valores, a visão de mundo daquele grupo. O antropólogo, quando ele estuda certo grupo, ele não pode impor os seus valores ao grupo que está estudando. Ele não pode impor a sua visão ao grupo que está estudando. O antropólogo, por exemplo, ele jamais vai poder julgar qualquer característica do grupo a partir da sua moral, dos seus princípios, dos seus valores. Isso é errado. Isso é chamado de etnocentrismo, que é uma outra palavra importante para a antropologia, e já vai anotando aí, ficando com essas palavras na cabeça. Por quê? Porque a gente vai precisar voltar, resgatar essas palavras aí. São palavras importantes. Por exemplo, difusionismo cultural, etnocentrismo, etnografia, eurocentrismo, evolucionismo, certo? São termos que sempre vamos estar estudando, tá? Então, enculturação, endoculturação, aculturação, termos que aparecem com uma certa frequência nos estudos antropológicos, tá ok? Então, a antropologia é o estudo da sociedade dentro das vivências concretas, tentando entender a visão de mundo daquele grupo a partir deles mesmos, e não a partir de um terceiro que chega ali, né? E não pode ser assim, tá? Geralmente você percebe que muitos antropólogos, a princípio, eram antropólogos que não se envolviam com as realidades dos grupos estudados. Antropólogos que ficavam em casa, no gabinete, estudando documentos e tudo mais. Esses antropólogos eram chamados de antropólogos de gabinete, porque antropólogos que só estavam livres de documentos, relatos de terceiros, mas eles mesmos não se envolviam, não conheciam, não estavam de fato lidando com a realidade. Então, depois disso, os antropólogos todos começou a se tornar uma prerrogativa, né? Um dictio sine qua non para se tornar um antropólogo. Você tem que estar envolvido diretamente, estudando e tentando entender como que funciona aquela sociedade, aquele grupo, quais os valores que gerem o grupo. E é justamente isso que a antropologia se preocupa. Tá? O que você vai perceber é que existe uma coisa muito errada na antropologia. Qual é a coisa que nós podemos dizer que é uma coisa muito errada? Principalmente na antropologia mais recente. Não era errado a antropologia primeira, por assim dizer. Quando a antropologia começa a surgir, isso não era errado, mas hoje é considerado um erro. Isso é uma coisa muito grave. E qual seria esse erro? É o antropólogo chegar em determinada sociedade e tentar entender a sociedade ou julgar a sociedade baseado nos seus valores, nos valores da cidade, do lugar a qual ele pertence. Isso é considerado um erro muito grave. O antropólogo não pode sair da sua região e chegar aqui e tentar entender a sociedade a partir dos valores dele. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele não vai estar entendendo a sociedade de fato. Ele vai estar introjetando os seus pressupostos na sociedade e aí ele vai acabar danificando o seu objeto de estudo. Né? A peça se perde aí justamente porque ele não conseguiu estudar de forma correta essa sociedade. E antigamente isso era uma coisa natural. Tá? Se fazia isso com muita frequência. Se olhavam para as outras sociedades a partir de um centro civilizacional, né? Como se fosse o centro da civilização, que era a Europa Ocidental. A partir da Europa se julgava todas as outras nações, que essa perspectiva vai ser chamada, inclusive, de eurocentrismo. A Europa é o centro da humanidade, todos devem se espelhar. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre o evolucionismo cultural, e aí a gente já vai entrar nas escolas. É bom deixar claro aqui que essa disciplina ela vai ser abordada a partir de escolas antropológicas. A gente vai estar estudando escolas antropológicas e fazendo as construções a partir das escolas antropológicas. Então, para quem quiser pesquisar, já para dar uma adiantada, nós vamos estudar o evolucionismo cultural, particularismo histórico, vamos estudar o funcionalismo, estrutural funcionalismo, estruturalismo, tá? Que são escolas antropológicas importantes e vamos estudar os seus principais representantes. Vamos estudar também a hermenêutica, ou como dizendo, a antropologia interpretativa, ou alguns chamam de antropologia hermenêutica. Clifford Geertz, por exemplo, é um dos principais nomes disso aí. Vamos estudar homens, por exemplo, como Edward Taylor, James Fraser, Henry Morgan, vamos estudar Franz Boas,
Estudaremos também Bronislaw Malinowski, Radcliffe Brown, nomes que são importantes, né? O próprio Claude Lévi-Strauss, que é um homem importante do estruturalismo, e ver os vários desdobramentos, tá, da perspectiva antropológica, certo? Então, eu espero que todos vocês consigam já fazer uma pesquisa antes para chegar preparado, para a gente conseguir avançar com o conteúdo, tá ok? Bom, eu gostaria de dizer que o conteúdo é interessante, quem for acompanhando as diversas aulas, diversos vídeos, vai acabar gostando. Hoje foi uma aula introdutória, apresentando alguns conceitos, para a gente já conseguir ter uma base, para a gente entrar agora com tudo, a partir da próxima aula, já vendo as escolas e desenvolvendo os conceitos de forma direta, ok? É isso aí, meus amigos. Um abraço a vocês e na próxima aula a gente vai dar continuidade a isso aqui. Até mais.